minutos, então temos uma tolerância razoável, né? Vocês podem ver aí a minha tela, né? Estão me ouvindo? Bom, então vamos dar continuidade aí, né? No nosso módulo das moléculas aos tecidos, né? Particularmente aí aos conteúdos de bioquímica, né? Nós estamos aí no nosso cronograma, na 5ª semana de aulas, né? No dia 7 de dezembro, né? Então, com atividade aí, de oxidações biológicas, né? Discutindo o metabolismo, começando a discutir o metabolismo. Né? Nós, na quinta-feira, continuamos aí, né? Com essas oxidações biológicas, né? Estamos falando aí a respeito da cadeia de transporte de elétrons, né? Finalizando aí essa discussão a respeito das oxidações biológicas. Né? Na aula passada, né? Eu comecei a falar para vocês aí sobre o ciclo do ácido cítrico, né? Então, a alimentação do ciclo do ácido cítrico, a produção de acetil-CoA no ciclo para alimentar as reações do ciclo do ácido cítrico, né? E aproveitei, né, para inserir a questão que eu tinha enviado para vocês aí com atividade assíncrona a respeito da piruvato desidrogenase. Eu estava respondendo, discutindo, tá, ponto a ponto, né, todas as questões, né, todos os questionamentos, os itens que a gente tinha levantado para vocês. Tá? E paramos exatamente nesse ponto aqui. Ó, tá? Que coenzimas são necessárias para a ocorrência da reação da piruvato desidrogenase e quais dessas coenzimas têm origem em fatores nutricionais essenciais na alimentação humana. Tá? Então, eu tenho aqui, outra vez, mostrado para vocês aí, a reação da piruvato desidrogenase. O piruvato sendo convertido em acetilcoenzima A pela enzima que é chamada de piruvato desidrogenase. Na realidade, pelo complexo enzimático, né? Porque tem várias atividades aí associadas, né? Em tarefas aí de maior complexidade. E essas tarefas aí, catalíticas de maior complexidade envolvem aí a coenzima A, tá? Que é uma das coenzimas, a nicotinamida adenina dinucleotídeo, tá? A tiamina pirofosfato e a flavina adenina dinucleotídeo, que são coenzimas, tá? Necessárias para esta reação e coenzimas que são derivadas aí de fatores nutricionais essenciais na nossa alimentação. Há ainda a necessidade de uma outra coenzima, né, proveniente aí do ácido lipoico, tá, designado aqui como lipoato, nessa figura, né? Só que essa coenzima, ela tem uma origem endógena, né? Nós não precisamos aí ingerir nenhum fator nutricional essencial para produzir essa coenzima. Né? Então, nesta reação da piruvato desidrogenase, eu até destaquei para vocês aí, né, a liberação de uma quantidade grande de energia, reação largamente espontânea, inclusive uma reação de natureza irreversível. A enzima só pode catalisar a conversão de piruvato em acetil-CoA e não de acetil-CoA em piruvato. E a gente vai ver que isso tem grande implicação nas interconversões metabólicas do nosso organismo. Nós não podemos converter substâncias que produzam diretamente acetil-CoA em piruvato e produzir glicose a partir de acetil-CoA. Então, isso é uma característica aí do nosso organismo, e isso está ligado à irreversibilidade desta reação da piruvato desidrogenase, né? Isso é um aspecto importante. Mas, de volta ao nosso questionário, eu perguntei aí também que fatores nutricionais essenciais são esses, né, necessários para gerar as coenzimas
que participam da reação da piruvato desdrogenase. E eu mostro eles aqui, olha só. Então, nós temos aí uma coenzima, que é a tiamina pirofosfato, e ela é gerada a partir da vitamina do complexo B, chamada de tiamina, que é a vitamina B1. Tá? Além disso, nós precisamos aí para produzir o FAD, tá? A flavina adenina dinucleotídeo, a riboflavina, que é a vitamina B2, tá? Para produzir a nicotinamida adenina dinucleotídeo, né? Nós precisamos de niacina, né? Que é a vitamina B3, tá? E para produzir a coenzima A gente precisa aí do ácido pantotênico, né? Que é essa vitamina B5. Então, numa única reação do metabolismo, aí, do catabolismo energético oxidativo, a gente tem aí uma dependência grande, tá? Com fatores nutricionais essenciais. Tá? E eu faço em seguida, então, a pergunta aí, se deficiências crônicas desses fatores nutricionais podem causar algum prejuízo ao desenvolvimento humano. Tá? Discuta. Tá? Então, eu já tinha até feito aí uma questão semelhante aí anteriormente, ao falar lá da lactato desdrogenase, e falar de enzimas, de uma maneira geral, do catabolismo oxidativo. Tá? O Igor Barreto está perguntando se a tiamina ela tem caráter antioxidante. Aí, tá? Não, ela não tem esse tipo de ação. Né? A ação distrita mais para ela é ligada à descarboxilação de alfa-cetoácidos. Né? Então, o caso ali do piruvato. Né? Então, a etapa de descarboxilação, especificamente, depende da tiamina pirofosfato. Viu, Igor? Tá? Mas, então, assim, é uma coisa bastante óbvia, né, que se a pessoa não ingerir aí, ou ingerir quantidades insuficientes, né, desses fatores nutricionais, dessas vitaminas, ela vai ter um déficit aí dessas coenzimas. E com o déficit dessas coenzimas, a pessoa vai ter um problema com o metabolismo oxidativo. Tá? E particularmente ali no caso, né, não só do metabolismo oxidativo, da glicose, né, nas reações da glicólise aeróbia, na modalidade aeróbia, né, mas também em outros processos metabólicos. Mas particularmente nesse momento, eu posso frisar aí essa questão da glicólise aeróbia. Né? Então, a glicólise aeróbia, o catabolismo energético aeróbio da glicose, pode ser prejudicado por deficiência desses fatores nutricionais. Tá? A gente, no nosso organismo, tem tecidos aí, né, células, órgãos, que vão usar exclusivamente a glicose como fonte de energia. Tá? Lá desde o início da vida, né, os tecidos embrionários, eles usam essencialmente a glicose aerobicamente como fonte de energia. Tá? Então, assim, deficiências dessas vitaminas vai começar gerando problemas na gestação. Tá? Então, déficits nutricionais seletivos aí, são altamente prejudiciais à gestação e vão prejudicar o desenvolvimento, né, do ser humano aí, dentro da plenitude, com toda certeza, da plenitude da programação genética. A gente tem também, mesmo na pessoa adulta, aí, né, as células neurais, aí, o neurônio, aí, particularmente, ele vai usar exclusivamente, né, a glicose, então ele pode usar também o lactato, né, proveniente aí de glicólise aeróbica em outros tecidos, mas o neurônio vai usar efetivamente a glicose ou o lactato que vai produzir piruvato numa destinação aeróbica, ou seja, associada ao ciclo do ácido cítrico e à cadeia de transporte de elétrons. Então, deficiências aí dessas vitaminas vão prejudicar a atividade do neurônio, né? Inclusive, assim, é até por isso que uma deficiência de tiamina causa a condição que é chamada de beriberi, em que a pessoa ela vai ter problemas neurológicos graves aí, né?
exatamente porque nós vamos ter déficit energético importante aí, associado às necessidades, à demanda de energia aí do neurônio. Então, isso é bastante claro, bastante óbvio. Sempre que eu falo dessa situação, eu me lembro aí do livro que eu li ainda criança, né? Do Aldous Huxley, né? Um escritor inglês, aí, né? Um livro chamado Admirável Mundo Novo, né? Em que eu vi, né, que nesse mundo novo existiria lá uma predestinação, tá? E uma estratificação social dos cidadãos, né? Com a geração aí de cidadãos chamados de cidadãos alfa, beta, gama, delta e epsilon. E essa predestinação e estratificação, ela começava na gestação, né? Porque os indivíduos eles eram gerados aí em câmaras de gestação, tá? E essas câmaras de gestação, uma das coisas que havia nelas é o controle do teor aí de fatores nutricionais essenciais para a própria gestação, tá? Então, já na gestação, os indivíduos eram predestinados a serem alfa, beta, gama, delta ou epsilon, tá? Os embriões aí, alfa, né, de cidadãos alfa, e eles iam receber aí todos os fatores nutricionais essenciais, né? Até chegar ao cidadão epsilon, aí, né, que os déficits nutricionais iam ser maiores, tá? E, além disso, esse indivíduo ia ter restrições aí de oxigenação na câmara de gestação, tá? Então, isso certamente, né, vai produzir assim um diferencial aí entre os indivíduos, aí, os cidadãos gerados aí nessas diferentes circunstâncias, mas lá no livro do Aldous Huxley, né, tinha também lá, né, importante, né, a questão aí do desenvolvimento da consciência elementar de classe, né? Então, cada indivíduo predestinado aí para pertencer a uma dessas categorias, ele ia receber aí, né, através da religião, na escola, né, na própria família, né, ele ia receber assim instruções, né, para ele se acomodar, para ele ter a consciência, né, da classe que tinha, se ele era da classe alfa, ou da classe delta, ou epsilon, tá? Então ele aceitar isso de uma maneira passiva, né? E essa predestinação, ela se consumava aí com o uso de uma droga, né, que era o sono, né, para controlar as emoções negativas, né, e produzir harmonia social, né? Então, assim, muito interessante, né? Certamente, quando a gente tem aí, né, no mundo real, né, diferenças nutricionais, aí, né, diferentes condições de vida entre os indivíduos, aí já começando lá na própria gestação, nós temos também aí, né, uma predestinação e a geração aí de uma estratificação social aí nesse sentido, né? Então isso certamente é bastante interessante, merece aí a nossa reflexão, né? Mas assim, eu vou dizer aqui, né, que tem lá o livro, né, tem até um filme, né, sobre esse livro, né? Mas que isso é somente ficção, né? E qualquer semelhança aí com a realidade, né, é pura coincidência, né? Como aparece escrito aí em muitos filmes aí que a gente assiste aí, que a gente vê aí no cinema, né? Assim, eu até queria dizer para vocês todos, né, que vocês que estão aqui nessa universidade, né, que vocês estão nesse curso aí, né, que estão fazendo aí essa disciplina, certamente, né, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza absoluta que vocês foram gestados aí, foram desenvolvidos aí para serem cidadãos alfa. Né? Então vocês são indivíduos aí, né, que têm essa potencialidade, aí, esse diferencial, tá? E precisam usufruir, é claro, aí, desse diferencial. Tá? No questionário aí que eu
mostrei aí para vocês, eu pergunto lá também, né, o que é uma enzima alostérica. Nós discutimos anteriormente aí, um pouco a respeito aí de enzimas, né? E vocês viram aí que a enzima alostérica é uma enzima que, além de fazer a catálise, ela funciona como uma instância regulatória do metabolismo, tá? Como uma das modalidades. Existem várias instâncias regulatórias, e uma das instâncias regulatórias aí do metabolismo é o alosterismo, a ação de enzimas alostéricas. Essas enzimas alostéricas, elas podem ser ativadas ou inibidas por substâncias diferentes aí, né? E logo na questão seguinte aí, né, eu digo o seguinte: ATP, acetil-CoA, NADH mais H+, e ácidos graxos livres são efetores alostéricos negativos, enquanto a AMP, NAD+, são efetores alostéricos positivos da piruvato desdrogenase. O que são efetores alostéricos positivos e negativos? Eu pergunto primeiro. Olha, os efetores alostéricos positivos são aqueles que ativam a enzima. E os efetores alostéricos negativos são aqueles que inibem a enzima. Tá? Não são inibidores, aí no sentido de inibidor competitivo, acompetitivo, incompetitivo e irreversível. São inibidores assim, planejados. Né? A evolução, ela dotou aí as nossas células, o nosso organismo, desse tipo de expediente de natureza regulatória. Né? Eu pergunto, qual é o significado metabólico da ação daqueles efetores alostéricos? Tá? Então, isso é muito interessante. Tá? Muito interessante, porque, assim, vai permitir que vocês tenham uma ideia, não assim da intenção, né? Porque isso implicaria aí um determinismo, né? Mas do significado, né, desses processos de natureza regulatória. Tá? Toda a vida, né, tudo que ocorre aí nos organismos vivos, né, veio aí, né, resultante de processos de equilíbrio. Tá? Toda a evolução ela está associada aí a reações de natureza química, processos químicos, físicos, tá? Que são caracterizados aí por equilíbrio, muitas vezes não o equilíbrio no sentido absoluto, aí, né? Mas o equilíbrio de estado estacionário, pelo menos no status aí, né, do organismo vivo aí, né, atual, né, como ele está presente aí. Né? Então, a gente tem nessas reações aqui, particularmente na reação da piruvato desdrogenase, a oportunidade de enxergar isso aqui. Tá? Qual que é o propósito do catabolismo energético, das oxidações biológicas? É gerar energia, gerar ATP. Tá? Olha, se a concentração de ATP está alta, né, não faz sentido ativar a enzima. Tá? Então, aí a gente tem o ATP inibindo alostericamente a enzima. Tá? Se a concentração de acetil-CoA, que é o produto da enzima, está elevada, não há sentido em ter a enzima ativa, ela é inibida. Se a concentração de NADH mais H+, tá elevada, tá? Não faz sentido em ter a enzima ativa. Tá? Então, por essas razões, a natureza ela desenvolveu aí esse tipo de mecanismo, né? De regulação, de inibição alostérica, que há uma consequência nada mais, nada menos do equilíbrio, da lei de ação das massas, tá? Do que o Langer chama aí de lógica energética. Então, existe uma lógica energética. A intenção é gerar energia. Se já tem energia, né? Então, o catabolismo energético ele é desligado, ele é desacelerado. Inclusive, há outro tipo de lógica que ajuda a gente a entender outros aspectos. Olha só, tá? Se tem uma concentração de ácidos graxos livres maior, a piruvato desdrogenase também é inibida alostericamente. O que isso significa? Significa que, para produzir acetil-CoA, a prioridade vai ser dos ácidos graxos.
O carboidrato vai ser poupado, tá? Então, isso é uma validade, é verdade aí, né? No músculo esquelético, é uma verdade no fígado, tá? Que vão usar, aquecidos que vão usar preferencialmente o ácido graxo como fonte de energia, né? E não vão usar aí a glicose se eu tiver aí um suprimento adequado, uma oferta adequada de ácidos graxos livres. Por outro lado, olha só, se faltar energia, tá? O que significa que a concentração de ATP ela vai estar baixa, mas a concentração de ADP e de AMP vai estar elevada. O AMP ativa alostericamente a enzima. Né? A CoA ativa alostericamente, tá? a enzima. O NAD oxidado ativa alostericamente a enzima. Se tem muito NAD oxidado, tem pouco NAD reduzido. Tá? Então, eu preciso de energia. Tá? Então, assim, há uma vinculação com a regulação da piruvato deshidrogenase e das enzimas alostéricas, de uma maneira geral, com essa questão aí do equilíbrio químico, né? Da lei de ação das massas, né? Da lógica energética, e isso é bastante importante. Tá? Então, os mecanismos regulatórios não são mecanismos assim, né, que eles estão atuando por explicações obscuras, por razões de natureza obscura, né? Mas existem razões aí que são bastante lógicas, tá? E essa lógica ela está derivada aí, no equilíbrio, tá? Que norteou aí, né? E está presente aí, norteou a evolução e está presente aí nos organismos vivos, particularmente aí no nosso organismo. Né? Então, assim, apesar aí desse equilíbrio químico que está presente, né? As nossas células elas não se contentam com a regulação só pelo equilíbrio. Né? Nós ficamos aí por demais complexos e a gente precisa, então, de ter essas instâncias regulatórias. Tá? Como as enzimas alostéricas, como as enzimas reguladas covalentemente, tá? Como a ação dos hormônios, tá? E várias outras instâncias, outros processos aí de natureza regulatória. Tá? Então, a gente não fica à mercê exclusivamente aí do nosso organismo, tá? Do equilíbrio, tá? Ou seja, das leis de mercado, da oferta e da demanda, né? Nós temos aí instâncias regulatórias. E a gente vai ver, né, que se essas instâncias regulatórias elas falharem aí, né, aí nós vamos ter doenças, e essas doenças, então, elas vão levar aí degenerativamente à morte os organismos vivos, aí, o nosso organismo de uma maneira geral. Então, isso é bastante importante, com toda certeza. No ciclo metabólico alimentado pela piruvato deshidrogenase, há uma enzima alostérica que age semelhantemente à piruvato deshidrogenase. Que enzima é essa? Tá? Então, essa enzima é a alfa-cetoglutarato deshidrogenase. Ela usa alfa-cetoglutarato, tá? Que é um ácido, um alfa-cetoácido, aí como o piruvato ali, né? E vai formar um derivado com enzima A, como o piruvato formou acetil-CoA, o alfa-cetoglutarato vai formar succinil-CoA, e sofrendo uma descarboxilação. Tá? Então, isso é bastante relevante aí, né? Essa enzima, ela usa o mesmo tipo aí de mecanismo, né? As mesmas coenzimas que estão associadas, tá, à reação da piruvato deshidrogenase. Tá? Então, isso é bastante importante. Uma falta de tiamina, por exemplo, prejudica a piruvato deshidrogenase, prejudica a alfa-cetoglutarato deshidrogenase. Então, prejudica, sim, de uma maneira bastante grave, o catabolismo energético oxidativo que vai passar através das reações do ciclo do ácido cítrico, né, para chegar até a cadeia de transporte de elétrons. Então, nós estávamos falando aí, começando a falar sobre o ciclo do ácido cítrico, né,
falando sobre a alimentação do ciclo ácido cítrico, né? A alimentação é feita por acetil-CoA. E de onde vem essa acetil-CoA? Então, uma das fontes de acetil-CoA é a piruvato deshidrogenase, associada aí ao catabolismo de carboidrato, mas também ao catabolismo de outras espécies, aí, como a gente mostrou para vocês, né? Inclusive de aminoácidos, aí, de vários aminoácidos. Tá? Mas a gente pode também produzir acetil-CoA através dos ácidos graxos. Tá? Então, na oxidação de ácidos graxos, no processo que é chamado aí de beta-oxidação, que nós iremos estudar aí em detalhe, tá? As moléculas de ácidos graxos são convertidas em moléculas de acetato, ligado à coenzima A, ou seja, de acetil-CoA. E esse acetil-CoA, ele vai alimentar também o ciclo do ácido cítrico. Tá? Inclusive, a gente já viu aqui, né, que no tecido muscular, né, lá no fígado, né, a prioridade aí na utilização do acetil-CoA é do acetil-CoA proveniente dos ácidos graxos. Né? Se o ácido graxo livre estiver alto, né, a piruvato deshidrogenase ela é desligada, o carboidrato ele é poupado aí nesse sentido. Tá? Isso tem assim implicações interessantes aí, né, positivas aí na regulação aí da glicemia, na poupança do carboidrato, para uso aí de tecidos que usam exclusivamente o carboidrato como fonte de energia, mas tem implicações assim também com tendências a processos patológicos, aí a quebra da homeostase da glicose, questões que a gente vai estar discutindo aí com vocês futuramente aí nesse módulo aí, né? Tem coisas assim na evolução, aí, né? Mecanismos genéticos aí, que agem pleiotropicamente, né? Que são bons aí, sob um aspecto, né? E numa certa idade aí da pessoa, efetivamente, mas que sob outro aspecto e numa outra idade vão ter implicações aí de natureza deletéria. Tá? Então, nosso metabolismo ele é diferente, hein, né? O organismo humano ele é diferente em diferentes fases da vida e tem aspectos diferenciais interessantes aí nesse sentido, né? Isso ligado, inclusive, a questões aí, de desenvolvimento e de degeneração. O ciclo do ácido cítrico, né, também pode ser alimentado por acetil-CoA proveniente do catabolismo de aminoácidos. Então, a gente viu que vários compostos, dentre eles aminoácidos, podem produzir piruvato que produz acetil-CoA pela ação aqui também da piruvato deshidrogenase. Mas a gente pode, através de vários outros aminoácidos, produzir o acetil-CoA diretamente. Tá? Então, isso também é bastante importante. Hein, né? Esse acetil-CoA, de todo modo, pode ser usado aí energeticamente nas reações do ciclo do ácido cítrico. Então, isso significa o seguinte, que os aminoácidos, aí, as proteínas, são fonte de energia aeróbica também aí no nosso organismo. Né? Além disso, olha só, é possível produzir acetil-CoA, né, a partir da oxidação de etanol aí no fígado. Né? Então, o fígado ele é capaz aí de oxidar energeticamente o etanol, produzindo acetil-CoA e usando esse acetil-CoA nas reações aí, do ciclo do ácido cítrico. Né? Isso assim, enquanto a pessoa, né, ela preserva a função hepática, né, que ao longo da vida o uso de etanol em quantidades assim que não são até nem tão elevadas, né, esse etanol ele vai estar gerando lá no fígado mais energia do que o fígado precisa, né? E o fígado vai dirigir esse acetato para lipogênese, esterificação, vai produzir gordura. A pessoa vai apresentar a esteatose hepática alcoólica, né? Que está na rota de desenvolvimento aí do processo de cirrose hepática
que o uso crônico e que o abuso crônico, na realidade, aí, de etanol pode produzir. Isso é bastante importante, a gente vai estar falando a respeito dessa questão, além do fato aí de que o metabolismo do etanol em si, ele vai interferir aí em outros processos metabólicos no nosso organismo, né? O ciclo do ácido cítrico, ele ocorre, então, numa organela aí, né, da célula, que é a mitocôndria. Então, ela, na matriz mitocondrial, né, que representando de uma maneira esquemática a mitocôndria, né, a mitocôndria ela tem uma membrana externa, tem uma membrana interna, e tem a região aí, que é a região da matriz mitocondrial. Tá? Então, todas as enzimas, exceto uma do ciclo do ácido cítrico, né, estão localizadas na matriz mitocondrial. A enzima que não está localizada na matriz mitocondrial está localizada na membrana mitocondrial interna. Ela é a succinato desdrogenase. A succinato desdrogenase, ela tem uma relação aí também, além do ciclo do ácido cítrico, diretamente aí, com a cadeia de transporte de elétrons, que a gente vai estar discutindo aí posteriormente aí na sequência para vocês. Tá? Então, a natureza, né, ela gerou aí um artifício, uma organela, para produzir energia aeróbia, né, que é muitas vezes chamada aí de uma pilha, né, e uma pilha blindada, aí, né, por isso as duas membranas. Não é só isso, né? Na realidade, essas duas membranas estão associadas aí ao artifício usado para a geração de ATP. Tá? Então, isso é bastante importante, aí, com toda certeza. Tá? Então, cada aspecto estrutural aí dessa organela, aí, né, e as características da membrana mitocondrial interna, da membrana externa, tá? Além dessa tarefa aí de blindar, de proteger o restante da célula das agressões aí oxidativas associadas à geração da energia. A grande maioria aí desses processos oxidativos vai estar ocorrendo aqui na mitocôndria, né? Em quantidade menor de casos, a gente vai ter oxidações aí biológicas fora do ambiente mitocondrial. Tá? Então, isso certamente aí é bastante relevante, aí, com toda certeza. As reações aí do ciclo do ácido cítrico, né, envolvem a oxidação da acetil-CoA. A acetil-CoA ela vai se ligar a um precursor que é chamado de oxalacetato. E na primeira das 8 reações do ciclo, vai levar à formação de citrato. Né? Esse citrato ele vai ser isomerizado a isocitrato, né? O Lucas Rodrigues está fazendo uma pergunta. No caso dos aminoácidos e dos ácidos graxos, eles entram no processo de produção de energia a partir do ciclo do ácido cítrico. Não tem um processo antes, como a glicólise, né? Assim, tem outras coisas antes, né? Então, cada aminoácido, né, são 20 aminoácidos padrões na estrutura das proteínas, cada uma vai ter uma rota aí, né, que é equivalente ao que ocorre na glicólise até gerar o piruvato e ou gerar a acetil-CoA. Né? Então, nós vamos falar a respeito disso aí posteriormente. Aí, né? Então, na própria glicólise, eu não mostrei ainda o que ocorre, né? Eu só falei ali né, que produz o piruvato e que o piruvato vai gerar a acetil-CoA. Né? Alguns alunos, assim, podem até estar estranhando aí, porque o professor mostrou o ciclo do ácido cítrico primeiro, vai falar da cadeia de transporte de elétrons, e não mostrou a glicólise que vem antes. Tá? E assim, para não priorizar o catabolismo de carboidrato. Para mostrar para vocês aí, né, que o ciclo do ácido cítrico e a cadeia de transporte de elétrons estão associados ao catabolismo energético de todas as fontes de energia. Né? Diferentemente aí do que dizem alguns livros, né? O ciclo do ácido cítrico e a cadeia de transporte de elétrons não são a fornalha
dos carboidratos, a fogueira dos carboidratos, né? Que vai ser usada para queimar gordura, para queimar aminoácidos, né? Assim, evolucionariamente, isso é meio absurdo, né? Esse tipo aí de afirmação, né? Então, assim, eu adoto como estratégia para estudo do metabolismo começar falando das vias que são comuns. E as vias comuns são o ciclo do ácido cítrico e a cadeia de transporte de elétrons. Até porque a gente vai ver aí que o ciclo do ácido cítrico não é uma via exclusivamente catabólica. Ela é uma via anfibólica, tá? Ela participa também de processos de biossíntese. Então, ao falar primeiro do ciclo do ácido cítrico e da cadeia de transporte de elétrons, eu posso estar falando depois do metabolismo como um todo, né, do catabolismo, do anabolismo, né? E vocês vão ver que isso vai dar para a gente, assim, grande capacidade aí, de entendimento aí dos processos metabólicos. Então, é isso aí, viu, Lucas Rodrigues? Tá? A gente tem também aí outros processos associados, né? O Igor, por que seria absurda a afirmação assim, de que o ciclo do ácido cítrico ele é a fogueira de carboidrato. Eu teria que assumir, tá? Que primeiro, né, um processo evolucionário, eu tive foi a utilização energética de carboidrato de açúcar, e não a utilização de ácidos graxos, ou a utilização de aminoácidos, né? Então, é uma coisa assim, a gente não tem nenhuma evidência, né, nada que possa sustentar aí, né, ou suportar aí de uma maneira sustentável esse tipo de afirmação. Tá? Então, se eu fizer essa afirmação, eu admitir isso, tá? Eu estou admitindo aí, a partir aí de uma convicção, né? E não a partir assim de demonstração, tá? E nem de suportes ou embasamentos de natureza teórica, né? Então, a ciência é uma coisa mais sólida, aí, né? Ela é fundamentada também em demonstração, aí, né? Você pode ter a convicção, né? Você pode ter aí o suporte teórico, aí, né? A justificativa filosófica, tá? Mas efetivamente nós precisamos de ter a demonstração, tá? Para a gente acreditar efetivamente aí nas coisas, né? Assumir que aquilo seja fato, viu, Igor? Tá? Então, a gente tem essa reação do oxalacetato com acetil, produz citrato, e o citrato é isomerizado até isocitrato, né? E o isocitrato vai sofrer a primeira das reações de oxidação aí do ciclo. E além de uma reação de oxidação, uma reação de descarboxilação. Os átomos de carbono da acetil-CoA vão ser eliminados como CO2. E isso ocorre já na terceira e na quarta reação do ciclo. E já na terceira eu tenho uma oxidação, né? Então, essa produção aqui do NADH mais H mais, mostrada aqui nessa figura, está indicando essa questão. Então, essa enzima produz o alfa-cetoglutarato, e o alfa-cetoglutarato sofre mais uma descarboxilação e oxidação, produzindo mais NADH mais H+, e a gente produz o succinil-CoA. E aqui ocorre um fato curioso aqui, né, que é, a partir do succinil-CoA, a geração de succinato, com a quebra da ligação com a coenzima A, liberando energia suficiente para produzir uma molécula de um nucleotídeo de alta energia, que é o GTP, o qual pode ser convertido em ATP. Né? Por isso é que a literatura mostra, né? GTP, né, entre parênteses, aí, o ATP. Né? Então, essa reação é uma reação em que a produção de ATP não ocorre aí na cadeia de transporte de elétrons. Então, ela é uma reação que é chamada de fosforilação ao nível do substrato, diferentemente da fosforilação que ocorre na cadeia de transporte elétrico, que é uma fosforilação associada, tá, acoplada à oxidação. Tá?
Daí a designação de fosforilação oxidativa, de oxidações fosforilativas, tá? Que é o processo líquido que ocorre na cadeia de transporte de elétrons. Tá? Aí esse succinato vai sofrer outra oxidação, produzindo fumarato, gerando uma outra coenzima de oxirredução, aqui o FADH2, né? E esse fumarato vai gerar o malato por hidratação, e o malato sofre outra oxidação na oitava e última das reações do ciclo, né? Gerando o oxalacetato e também a coenzima de oxirredução reduzida, NADH mais H+. Tá? Então, o Ronan Teixeira está perguntando ali, professor, ácidos nucleicos não entram na lista como fonte de energia? Apenas ácidos graxos, carboidratos, aminoácidos e etanol? Assim, sim, né? Porque a gente vai ver que o ácido nucleico ele é decomposto nos nucleotídeos. Tá? E o nucleotídeo ele tem uma porção açúcar. Aí a porção açúcar é o carboidrato. E o carboidrato entra no catabolismo aeróbico, aí, efetivamente. Tá? Aí tem o fosfato. O fosfato é o fosfato. Ele está envolvido aí na homeostase da energia, mas ele não é oxidado aí para a geração de energia. Tá? E a outra parte é a base nitrogenada. Tá? E a base nitrogenada, quando ela é de natureza purínica, nosso organismo tem outras demandas. Na realidade, assim, quando cataboliza o DNA, né, degrada o DNA, e produz os nucleotídeos e gera a base nitrogenada purínica, a prioridade, e pirimidínica, a prioridade é a recuperação das bases nitrogenadas, né, para a síntese de novo dos nucleotídeos, né, e para que os nucleotídeos atendam os diversos propósitos que eles podem atender. Né. No nosso organismo, apenas uma fração que não é elevada aí das bases nitrogenadas pirimidínicas podem ter um envolvimento aí com a energia, o catabolismo energético. Né? De uma maneira geral, as bases nitrogenadas estão associadas a essa tarefa de recuperação. Ou então, no caso das purinas, a biossíntese de uma substância que é o ácido úrico, né? Que é mencionado aí por muitas pessoas como sendo produto exclusivo de degradação e excreção das purinas no nosso organismo. Só que esse ácido úrico, ele não é só um produto de degradação e excreção de purinas. A natureza, o nosso organismo mantém níveis estacionários elevados porque ele tem funções diferentes. Ele é um antioxidante poderoso aí, presente na nossa circulação. Tá? Então, assim, no caso aí dos ácidos nucleicos, viu, Ronaldo? Os livros aí não vão mostrá-los aí, né? Por essas razões especificamente, né? E apenas alguns textos vão fazer menções aí à base nitrogenada pirimidínica, né? Aos grupos pirimidínicos aí, tá? Então, nós temos, assim, no ciclo do ácido cítrico, né? A ocorrência de 8 reações, 4 das quais são reações de oxidação por desidrogenação e são catalisadas por desidrogenase, tá? E que vão precisar de coenzimas de oxirredução. Tá? Nós temos 2 descarboxilações que vão ocorrer já ao início, na terceira e quarta reações. Do succinil-CoA para frente, eu já não tenho mais descarboxilação. Isso é importante, olha só. Tá? A gente vai ver depois, para justificar aí, assim, interrelações, integração, né, do metabolismo aí, de uma maneira em geral, né? Então, essas 8 reações eu as mostro aqui separadamente para vocês verem o que está ocorrendo em cada uma delas. Então, a primeira, acetil-CoA, vai formar citrato. Aí eu tenho a estrutura do acetil-CoA, aqui tem a estrutura do citrato. Veja como que o acetato proveniente da acetil-CoA entrou na molécula. Ele entrou neste átomo de carbono aqui. A enzima que catalisa esta reação, essa citrato sintase, tem um grupo básico,
que tira um próton desse grupamento metila e ele vai ficar com 2 elétrons livres desemparelhados, o que o caracteriza como um carbânion. Aí, com esses 2 elétrons livres desemparelhados, ele sofre grande atração, né, por esse átomo de carbono, né, atração nucleofílica, e ele vai atacar esse átomo de carbono, né, formando uma ligação covalente. Concomitantemente, a migração dos elétrons pi desta ligação com o oxigênio para o oxigênio. E o oxigênio usa esses elétrons pi para abstrair aquele próton que a enzima tirou daqui, gerando essa hidroxila alcoólica. Tá? E associando aqui o grupamento, então, acetil-CoA. Só que a reação demanda a entrada de água. E o que a água faz? Um par de elétrons não ligantes do oxigênio ataca nucleofilicamente esse carbono da acetil-CoA. E o S-CoA, a coenzima A, sai como grupo abandonador. Né? E essa coenzima A capta o próton proveniente da água, liberando coenzima A. E nós temos aqui a geração, então, desse grupamento carboxilato associado à estrutura do citrato. Né? Então, é isso aí que acontece. A Bianca Felice está pedindo para eu repetir aí o mecanismo da reação. Né? Então, o que ocorre aqui nesta reação mecanisticamente, né, é que a enzima tem um grupo básico que tira um próton desse grupamento metilo. E ao tirar esse próton, eu vou ficar aqui com CH2 com 2 elétrons não ligantes. Ou seja, isso configura uma espécie aí que é chamada de carbânion, tá? Um íon, um ânion de carbono. E esse carbânion, então, com esses elétrons negativos, né, tem uma atração por esse carbono que tem uma densidade eletrônica positiva, porque ele está ligado aí a esse oxigênio, né, que tem mais eletroafinidade. Aí esse carbônio vem e ataca esse carbono. Ao mesmo tempo que os elétrons π, a ligação com o oxigênio, vão para o oxigênio, e o oxigênio ele capta o próton, tá? Liberado aí pela ação da enzima, né? Gerando a hidroxila, né? E eu tenho, então, a formação dessa ligação. Só que se isso acontecer, eu ainda vou ter aqui o grupamento S-CoA. Concomitantemente, a água, tá? O oxigênio da água, a hidroxila da água, está atacando aqui esse átomo de carbono. O grupamento sulfidrila está saindo como grupo abandonador, pegando o próton da água, gerando CoASH, e eu tenho aqui, então, a estrutura do citrato, tá? Como ele é formado aqui nesse tipo de processo, né? Então, isso é bastante importante, aí, com toda certeza. Tá? Aqui eu mostrei, aqui, diferentemente lá da fonte, do Langer, eu introduzi aqui os prótons associados, e esse próton aqui, associado aqui também. Aí vocês, observando aqui, olha só, tem 3 prótons aqui, só 2 aqui, ó, tá? Então, assim, eu devia ter feito aqui também a dissociação da água, né, em próton e em H+, para mostrar que do lado de cá eu também tenho 3 prótons aqui, né, associados a essa estrutura, né, e que eu vou ter um grupo hidroxila com esses outros 2 hidroxilas das carboxilas, né, com 3 cargas negativas também aí nessa reação, né, assim, a reação ficaria estequiometricamente mais precisa, aí, né. Então, a citrato sintase, ela catalisa essa reação. E essa reação, olha só, ela libera uma quantidade de energia grande, menos 32,2 kJ por mol. Tá? Daria para produzir ATP aqui. Por que não produz ATP? Tá? Por causa do seguinte, olha só. Tá? É a primeira reação. Tá? Para que o processo ele seja favorável termodinamicamente, eu preciso de ter um ΔG negativo. Tá? Então,
oxidação do acetila, da acetil-CoA no ciclo do ácido cítrico, já começa liberando bastante energia, para permitir que o processo ocorra espontaneamente. Até mesmo porque quando chega na segunda reação, o ΔG dela é positivo. Então, essa reação não tenderia a ocorrer. Tá? Mas, assim, como a gente tem a aditividade dos valores de ΔG, o ΔG da primeira reação não produz ATP porque não é usado a energia livre liberada, não é usada para produzir ATP, porque ela também está direcionando a segunda das reações que não tenderia a ocorrer espontaneamente. E nessa segunda das reações, olha só o que ocorre aqui quimicamente. Eu tenho a hidroxila nesse átomo de carbono, caracterizando o citrato. Na estrutura do produto, ele migra para esse outro átomo de carbono, gerando aqui um isômero do citrato. Por isso que ele é chamado de isocitrato. Tá? Então, esse citrato, olha só, para sofrer essa reação, vai perder a hidroxila com o próton, gerando aqui uma dupla ligação. Ou seja, a gente tem aqui uma reação, né, de desidratação com a geração de uma função aí, alqueno, né, e, novamente, a mesma enzima, né, vai promover a hidratação. Só que quando promove a hidratação, a hidroxila ela é inserida no outro átomo de carbono, gerando a estrutura do isocitrato. Tá? Então, o intermediário que é formado é esse cis-aconitato. Daí o nome da enzima, olha só, diaconitato hidratase, ou diaconitase, como a enzima pode ser chamada. Tá? Então, nos dois sentidos, né, para a esquerda ou para a direita, eu estou tendo a hidratação desse aconitato. Tá? Por isso que a enzima é a aconitato hidratase, ou abreviadamente aconitase, como ela pode ser chamada. Então, essa é a segunda das 8 reações aí do ciclo do ácido cítrico. E já na terceira reação, olha só, eu vou ter esse isocitrato sofrendo uma descarboxilação, né? E eu tenho essa hidroxila alcoólica sofrendo uma oxidação até uma função carbonila. Né? Eu dei uma olhada ali para ver se não tinha mais alguma outra pergunta. Né? Então, assim, às vezes eu posso esquecer. Vocês fiquem à vontade aí também, né, se sentirem melhor aí nesse sentido, mais seguros, né? De abrir também aí o áudio, aí, a câmera, aí, e fazerem esse questionamento aí dessa forma. Viu? Fiquem à vontade aí nesse sentido. Né? O sistema só não recomenda que as pessoas estejam com as câmeras todas abertas aí, ao mesmo tempo, aí, os áudios todos abertos, aí, né? Porque carrega aí, né? E a apresentação ela pode ficar prejudicada aí. Né? Mas assim, aí, né, as pessoas isoladamente fazendo esse procedimento é muito tranquilo, aí, não tem nenhum problema nesse aspecto. Então, o que eu tenho aqui, olha só, tá? Deixa eu tirar alguma coisa, notificação aqui que está atrapalhando a minha tela aqui, sim. Bom, está feito. Então, eu tenho aqui, olha só, essa carboxila vai sair. Para sair a carboxila, um par de elétrons que dá a carga negativa a esse oxigênio vai formar uma ligação dupla, outra ligação dupla com o carbono. E essa ligação sigma aqui vai para os elétrons vêm para esse átomo de carbono. E esse átomo de carbono usa para captar esse próton. De tal maneira que isso aqui sai como CO2, C dupla O, né? O carbono ligado por duas ligações duplas a 2 átomos de oxigênio, né? E eu tenho aqui esse CH2. Então, o hidrogênio que não estava aqui, ele era a contraparte da carboxila. Até por isso que eu gosto de mostrar esses prótons derivados aí das carboxilas, porque eles participam muitas vezes aí do mecanismo aí de reação efetivamente. Tá? Então, eu tenho aqui, olha só, tá? Além dessa descarboxilação,
eu tenho uma função etanol sendo convertida numa função carbonila cetônica, hidroxila alcoólica em carbonila cetônica. Então, o que eu estou tendo aqui é uma oxidação por desidrogenação. E a enzima, então, é uma oxirredutase da subclasse das desidrogenases, por isso ela é chamada nome do substrato mais a classe da enzima desidrogenase, isocitrato desidrogenase. Tá? Como uma desidrogenase, todas as desidrogenases requerem a ação de coenzimas de oxirredução. Normalmente, as isoenzimas da isocitrato desidrogenase operantes, tá, vão estar usando NAD+, e vão produzir NADH mais H+. Tá? Na mitocôndria, tem isoenzima da isocitrato desidrogenase, que também usa o NADP. E ao usar o NADP, representa aí uma forma de geração na mitocôndria do NADPH mais H+, que a gente vai ver aí que ele tem uma produção na via das pentoses, né, no citossol, tá? Mas a gente pode também produzi-lo, esse NADP, tá? Ele está associado aí a processos de biossíntese, a processos de antioxidação, tá? E diferentemente aí do NADH mais H+, do NAD não fosforilado, que tem uma demanda associada à cadeia de transporte de elétrons. Então, eu produzo aqui nessa reação esse alfa-cetoglutarato. Vejam bem aqui, ó, tá? Apesar aqui de ter produzido já um NADH mais H+, que na cadeia de transporte de elétrons vai gerar ATP, a reação tem um ΔG aí francamente negativo, né? Para fazer com que o processo ele ocorra aí espontaneamente, né? Então, isso é importante, tá? Essa reação da isocitrato desidrogenase, eu mostro ela aqui com mais algum detalhe. Eu ilustrei para vocês aqui essa descarboxilação, né? Como é que ela ocorre. Normalmente as pessoas têm mais dificuldade de enxergar isso aqui, olha só, tá? Então, mecanisticamente, o que ocorre? Que o NAD, a porção nicotinamida, da nicotinamida adenina de nucleotídeo, derivada da niacina, essa porção, então, ela tem aqui essa característica. Com esse nitrogênio com carga positiva, os elétrons π podem migrar, eu estou tendo ressonância aqui nesse anel. Numa das formas de ressonância, os elétrons π migram para o nitrogênio, e a dupla ligação, então, ela desaparece, a carga positiva fica aqui, e isso vai estar associado a uma migração dos elétrons π dessa dupla ligação para cá, e a dupla fica aqui, e a carga positiva fica aqui. Tá? Então, quando essa carga positiva está numa posição para, em relação ao grupo mais volumoso da estrutura, né? Então, eu tenho aqui essa carga positiva, atraindo aqui esse íon hidreto que sai da estrutura do isocitrato para atacar esse átomo de carbono. Tá? Então, eu gero aqui a estrutura do NADH. Tá? Ao mesmo tempo, olha só, esse carbono ficou com carga positiva, e esse par de elétrons ligado ao próton vai formar uma ligação dupla com esse carbono, para ele não suportar aquela carga positiva, neutralizar aquela carga positiva. Só que isso vai fazer esse hidrogênio ficar sem elétron, e ele aparece aí como um próton livre do meio, como esse próton aqui. Ó, tá? É por isso que todas as reações em que há participação do NAD+, elas vão formar NADH mais H+. Então, esse H+, ele é um produto aí, desse tipo de processo. Né? Então, eu tenho aqui 3 prótons aqui associados, né? 2 prótons, 3 prótons associados no processo. Então, a reação em si, tá? Ela também não está alterando aí, esse equilíbrio ácido básico, aí, gerando acidez ou coisa dessa natureza, né? Se a gente observa aí, né,
os prótons, o conjunto dos prótons associados ao lado dos substratos ou dos produtos, né? Eu mostro aqui a estrutura, então, do NAD, né? Do NADP, aqui nessa hidroxila tem um fosfato, tá? Então, é um nucleotídeo da adenina junto com o nucleotídeo da niacina, tá? Então, por isso que é nicotinamida adenina dinucleotídeo ou NAD, tá? E se tiver um fosfato aqui, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, tá? Então, com essa carga positiva aqui, NAD+, tá? Ou NADP+, que pode, então, receber os hidrogênios, né? E eu mostro aqui, inclusive, nessa outra figura mais genérica aqui, o que está ocorrendo, tá? Então, a carga positiva no nitrogênio, a migração dos elétrons, a instalação por ressonância, né, da carga positiva aqui. Então, um ânion hidreto ataca e gera aqui esse outro átomo de hidrogênio na estrutura, formando NADH mais H+. Ao mesmo tempo que no substrato, o par de elétrons vai neutralizar, né, a carga positiva gerada pela subtração dos elétrons associados à reação com o hidrogênio, né? De tal forma que esse hidrogênio vai sair como próton e a gente vai formar NADH mais H+. Tá? Então, isso aí é importante aí, efetivamente, né? Porque que na cadeia de transporte de elétrons lá está entrando é o NADH mais H+, né? Na cadeia de transporte de elétrons, né? Os prótons, né? Eles têm uma importância grande ali, né? Vocês já devem ter levantado isso, né? E a gente vai falar mais a respeito aí dessa história. Logo em seguida tem a quarta reação, em que o alfa-cetoglutarato vai ser convertido em succinil-CoA. Tá? Então, vejam bem o que está ocorrendo aqui. Eu estou tendo aqui uma descarboxilação. Tá? O par de elétrons livre aqui vai formar a ligação π com carbono, gerando CO2. Esse par de elétrons aqui, ele abstraria esse próton, né? Isso geraria uma função, que é uma função aldeído aqui, tá? Se eu tivesse só uma descarboxilação. Contudo, olha só, na reação, no produto da reação, eu formo um tioéster. E se eu formo esse tioéster, o tioéster é formado pela junção do ácido carboxílico com o tiol da coenzima A. Tá? Então, significa que eu tive aqui uma oxidação por desidrogenação. Então, a enzima é uma desidrogenase, daí ela ser designada como alfa-cetoglutarato desidrogenase. E carecer de uma coenzima de oxirredução, que é o NAD formando NADH mais H+. Na realidade, carece aí de outras coenzimas, como FAD, como a tiamina pirofosfato, a coenzima A. Tá? Assim, em termos de estequiometria, a gente pode até enxergar aqui de uma maneira mais simples, né? A coenzima A formando a ligação com esse carbono aqui, né? O próton dela liberado, né? Nós temos o NAD, né? Abstraindo o próton daquele intermediário ali, né? Pelo menos fictício, né? Acetaldeído, né? E gerando aí a estrutura do NADH mais H+, aí, nesse sentido. Tá? Então, essa reação de descarboxilação, já na quarta das reações do ciclo do ácido cítrico, os dois átomos de carbono foram eliminados como CO2, e eu já tive duas oxidações por desidrogenação com a formação de 2 NADH mais H+, numa reação, olha só, que também libera muita energia, que também poderia ter formado uma ATP, mas não formou. Né? Por que não formou? Olha, não é só ATP, a energia liberada nem sempre tem que ser convertida em ATP. Tá? Não tem que ser convertida porque ela tem outros propósitos, e um desses outros propósitos é garantir a espontaneidade aí do processo, né?
inclusive, garantiu o que vai ocorrer aqui nessa outra reação, da succinil-CoA sintetase. Tá? Então, eu tenho aqui, olha só, esse succinil-CoA, ele sofre a quebra desta ligação, formando o succinato. Quando eu tenho a quebra dessa ligação, a liberação da função carboxila, eu tenho estabilização aqui por ressonância. Esse produto ele é mais estável. Tá? Então, se ele é mais estável, o ΔG ele é negativo em módulo, libera bastante energia. Por que o ΔG aqui está pequenininho? É porque grande parte dessa energia foi usada para produzir um nucleotídeo de alta energia, que é o GTP. Tá? Então, mecanisticamente aqui, olha só, a água está atacando esse carbono aqui, né? Está saindo com a ASH que liga o próton da água, formando com a ASH, e a reação do GDP com fosfato forma GTP mais água. Tá? Por isso é que a molécula de água lá no Langer não aparece, ele cortou a molécula de água que entra com a molécula de água que saiu, né? Nós temos, então, esse succinato sendo gerado aí nesse sentido. Tá? Professor, de onde veio os H+, da situação anterior ali? Tá? Dessa reação aqui, Igor, é isso que você está perguntando? Tá? Então, assim, eu posso considerar aqui, olha só, tá? Que o CoASH, ele liberou um próton, e esse próton aqui. Tá? Que eu tenho um intermediário aqui, acetaldeído, que teria esse próton ligado, que vai sofrer a oxidação para formar carboxila, que formou a ligação tioéster, né? Que está ligado, então, ao NADH, né? Formando aí o NADH, né? E ali o próton livre. Né? Então, assim, de uma maneira mais direta e mais simples, aí, sem mostrar aí, as 5 reações que, na realidade, compõem o mecanismo geral aí, da alfa-cetoglutarato desdiogenase, que é igual aí a da piruvato desdiogenase, seria isso aí, viu, Igor? Tá? E aqui, do mesmo jeito, assim, explicado aí dessa forma, né? A gente tem essa questão aí nesse sentido aí, né? Então, esse ΔG pequenininho, o ΔG com módulo elevado negativo da reação anterior, está favorecendo também essa reação, tá? Que vai produzir, então, um GTP. Logo em seguida, o succinato formado, olha só, ele vai sofrer uma mudança nessa porção da molécula aqui. Ó. O que ocorreu aqui? Uma oxidação por desidrogenação. Se ocorreu uma oxidação por desidrogenação, a enzima é uma desidrogenase. Se ela é uma desidrogenase, isso envolve aí a utilização de uma coenzima de oxirredução. E a coenzima de oxirredução usada aqui é a flavina adenina dinucleotídeo, advinda, né, da riboflavina, que é uma vitamina do complexo B necessária na nossa alimentação, e nós vamos formar, então, aí o FAD-H2. Tá? Não é FAD mais, tá? Aí não vai formar FAD-H mais H+, tá? Por questões aí de natureza estrutural, né? Ligada a esses compostos. Aqui eu tenho a estrutura aqui, né, do FAD, né, que é um nucleotídeo, né, da adenina aqui, ó, tá? E esse nucleotídeo da adenina está ligado a um nucleotídeo aqui da riboflavina, com um anel que é chamado aí de isoaloxazina. Então, esse isoaloxazina da riboflavina está formando aqui, não com a ribose, mas com o ribitol, que é um açúcar álcool derivado da ribose, né? Forma esse nucleotídeo aqui. Ó, tá? Então, os dois nucleotídeos estão ligados, é um nucleotídeo duplo, tá? Então, é flavina adenina dinucleotídeo. Tá? Então, agora, a Ana Júlia, né, fez uma pergunta ali, né? Tem algum mecanismo para uma reação escolher FAD, tá? Ou NAD? Tá? Assim,
Tem, viu, Júlia? Tá? Inicialmente, eu vou explicar isso para você como sendo uma questão ligada assim, à especificidade da enzima. Tá? Então, a enzima, evolucionariamente, aí ela tá? É capaz de ligar aí o NAD mais ou o NADP, tá? Ou ela é capaz de ligar o FAD ou a flavina mononucleotídeo. Tá? Então, a enzima tem especificidade aí nesse sentido. Tá? Agora, outra questão importante está ligada ao que é a potencial de redução. Tá? Ao entrar aí na cadeia de transporte de elétrons, eu vou estar falando aí dessa questão. Tá? Na reação que usa o FAD, né? Eu não poderia usar o NAD efetivamente. Isso está ligado aí à diferença nos potenciais de redução do FAD e do NAD, né? Então, é um outro aspecto que justifica essa diferença aí, né? Então, uma das explicações aí para sua questão, viu, Ana Júlia? Está ligado aí à especificidade enzimática. E a outra ligada ao potencial de redução. E essa questão do potencial de redução eu vou abordar aí mais junto com a cadeia de transporte de elétrons, onde tudo está ligado lá a potencial de redução, né, além das questões de especificidade enzimática. Tá? Então, eu tenho aqui esse nucleotídeo, né, do FAD, né, também tem nucleotídeo da flavina mononucleotídeo. Tá? Em vez de ter um nucleotídeo da adenina associado, é só aquele ribitol fosfato ligado à riboflavina, o anel da riboflavina, né? Então, isso é a flavina mononucleotídeo. A porção reativa nessas duas espécies são esses átomos de nitrogênio aqui, ó. Eles vão ganhar hidrogênio. Assim, para mostrar mais exatamente o que ocorre aqui mecanisticamente, né? Eu gerei aqui essa figura, olha só, em que eu mostro só aquela porção reativa da molécula do FAD ou da flavina mononucleotídeo. Inclusive, é FAD, não é FAD mais, que não tem carga positiva em nenhum desses nitrogênios. Né? Mas eu posso ter aqui um mecanismo radicalar aí, que envolve a migração de um único elétron, tá? Dessa ligação dupla aqui, para esse nitrogênio. Na realidade, ele já está aqui. Mas esse nitrogênio vai usar esse elétron para abstrair um átomo de hidrogênio do substrato e formar essa ligação NH. O mesmo acontecendo aqui. Um elétron da ligação π é usada pelo nitrogênio para abstrair um átomo de hidrogênio do substrato, que vai ficar, então, oxidado ali sem os seus hidrogênios, né? E eu vou ter, então, olha só, um elétron remanescente nesse carbono e outro remanescente, que vão ser usados para a formação de uma ligação dupla. Tá? Então, aqui eu tenho a única parte que mudou na estrutura do FAD da flavina mononucleotídeo, gerando aqui o FADH2. Tá? Não é FADH mais H+, é FADH2, exatamente porque os dois hidrogênios eles estão ligados aí, né, como átomos de hidrogênio, para a estrutura da coenzima, diferentemente do que acontece lá com o mecanismo do NAD. Né? Então, isso assim, eu estou mostrando aqui agora desse jeito, assim, mecanisticamente, depois não vou mostrar nesse grau de detalhamento, porque essas reações, elas repetem o tempo inteiro. Né? Então, o tempo inteiro a gente vai ter oxidação por deshidrogenação no metabolismo oxidativo, usando a coenzima, tá? Com esses mesmos mecanismos aí. Tá? Mas, logo em seguida, eu tenho a sétima das reações, aí, das 8 reações do ciclo do ácido cítrico, né? Em que esse fumarato que foi gerado aí na reação da succinato desogenase vai gerar esse composto que é o malato. Olha o que eu estou tendo aqui. Adição da hidroxila e do hidrogênio a uma dupla ligação. Tá? Adição de água a uma dupla. Tá? Então, a enzima é uma hidratase, fumarato hidratase, ou abreviadamente fumarase.
né? Com um ΔG negativo, aí, né? Gerando, então, aí esse composto que é o malato. Formou o malato, aí a gente tem a oitava e última das reações do ciclo do ácido cítrico. Né? Então, o que é que ocorre aqui? Ó? Né? Hidroxila alcoólica carbonila cetônica. Oxidação por desidrogenação. A enzima é uma oxirredutase da subclasse das desidrogenases. Então, o nome dela vai ser L-malato desidrogenase, ou malato desidrogenase, abreviadamente. E como a desidrogenase, ela requer a ação de uma coenzima de oxirredução. E a coenzima de oxirredução usada aqui é o NAD. Tá? E nós vamos formar o NADH mais H+, viu? Não é NADH2, tá? Diferentemente do FADH2. Tá? NAD+, produz o NADH mais H+. Para que esse NADH mais H+? Para a cadeia de transporte de elétrons. Então, regenerando aqui o oxalacetato. E esse oxalacetato pode dar origem a outra volta do ciclo de reações. Tá? Então, no ciclo do ácido cítrico, a gente tem aí 4 reações de oxirredução por desidrogenação. 3 que usaram NAD formaram NADH mais H+. Uma que usou FAD formou FADH2. E, além disso, energeticamente, tive aí a formação de um GTP, que pode gerar aí um ATP, tá? No nosso organismo. Tá? Eu faço aqui uma parte para falar de processos que ocorrem aí, não no nosso organismo. Né? Às vezes o estudante, ele lendo aí o Langer, pode achar que esse tipo de coisa está acontecendo aí no nosso organismo, né? Porque isso é abordado lá junto com o ciclo do ácido cítrico, né? E isso não ocorre aí no nosso organismo. Em organismos autotróficos, existe uma variante do ciclo do ácido cítrico que é chamado de ciclo do glioxilato, né? Que ocorre numa organela que é o glioxissoma. Então, esse ciclo do glioxilato envolve a reação de acetil com oxalacetato, forma citrato, citrato forma isocitrato, do mesmo jeito que no ciclo do ácido cítrico. Só que eu não tenho as descarboxilações que vão ocorrer, né, nas reações do ciclo do ácido cítrico. Aqui eu tenho uma isocitrato liase, né, que vai formar o glioxilato, né, e que vai formar succinato, que libera succinato. E o glioxilato pode reagir com acetil-CoA, formar malato, e o malato formar oxalacetato. Né? Então, no caso específico dos organismos autotróficos, o grupo acetila ele pode estar presente integralmente, levar uma síntese de oxalacetato. No nosso organismo, isso não ocorre. Tá? Porque os átomos de carbono da acetila são descarboxilados, tá? E vão formar CO2. Tá? Então, isso é importante, que justifica por que o autotrófico ele pode converter gordura em açúcar. E nós, humanos, nós não podemos converter gordura em açúcar. Tá? Então, a gordura, quando produz acetil-CoA, o acetil-CoA no ciclo do ácido cítrico vai ter os seus átomos de carbono convertidos em CO2. Né? E o CO2, a gente não utiliza ele aí para fazer a síntese de matéria orgânica. Né? Nós não podemos fazer aí o processo aí, né, de fotossíntese, aí, né? Usar a energia do sol, aí, né? Converter CO2 em matéria orgânica. Né? Embora, assim, a gente vê aí na imprensa, especialmente, né, depois aí, né, dessas redes sociais, né, mas mesmo antes, né, nos programas aí, sensacionalistas aí da televisão, gente falando aí, né, ser humano, que a pessoa não come a vida inteira e não ingere alimento, né?
usa a energia do Sol, né? Obtém energia contemplando o Sol pelas manhãs, né? E produz a sua própria energia. Né? Então, assim, esse tipo de gente aí, pelo que a ciência sabe, aí, até o momento não existe. Né? A não ser que seja algum mutante aí, né, que tenha passado batido aí, né, pelos rígidos critérios da ciência da bioquímica e de uma maneira geral, do metabolismo, né? Então, lipídios não são usados no processo da gliconeogênese. O João Victor Dourado está perguntando. Não são. Tá? A não ser, assim, os ácidos, uma parte dos ácidos graxos ímpares, tá? Que não são os ácidos graxos que a gente vai armazenar no nosso organismo. Tá? Então, nós não vamos fazer essa gliconeogênese a partir aí desses ácidos graxos, dessas gorduras, né? Inclusive, isso é bastante importante. A gente vai ver, assim, entender a complexidade aí, né, do processo patológico que é o diabetes, né? Para entender, assim, questões altamente relevantes aí, ligadas aí à nossa saúde, aí, né? Que linkam a saúde com a alimentação, nós vamos ter que discutir aí esses aspectos. Mas, assim, os autotróficos podem fazer, né, esse tipo de processo, né, e não só a partir do oxalacetato que eles produzem no glioxissoma, né, mas também a partir do succinil-CoA. O succinil-CoA pode ir para a mitocôndria, o succinato, né, na verdade, desculpe, né, pode ir para a mitocôndria, e esse succinato, olha só, ele, na mitocôndria, ele ocorre depois, mesmo no ciclo do ácido cítrico, na mitocôndria do autotrófico, ele está depois das reações de descarboxilação. Então, ele pode formar oxalacetato, malato, e a gente tem gliconeogênese. Tá? Por isso que o autotrófico ele é capaz aí, né, de converter gordura, né, em açúcar, aí, e nós não vamos fazer a conversão de gordura em açúcar no nosso organismo, né? A não ser os mutantes, né? Espero que não tenha nenhum desses mutantes aí me ouvindo aqui, né? Ficando escandalizado aí com o que o professor está dizendo aí, né? Que ele está questionando aí, né? Que alguns gurus aí da internet aí, né? Eles que falam aí de alimentação, aí, que algumas pessoas aí com muitos seguidores aí, né? Eles vão dizer aí a respeito aí dessa questão da alimentação. Mas assim, tá? São coisas absurdas. Né? A gente tem critérios aí que são bastante rígidos para acreditar ou não acreditar nas coisas, né? Quem passou a vida inteira aí, né? Usando esses critérios rígidos para acreditar ou não acreditar, não se deixa enganar por qualquer coisa, aí, né? Por coisas do momento, aí, né? Com novas verdades, né? Que aparecem a todo momento. Tá? Então, esse ciclo do ácido cítrico, ele é regulado. Tá? E a regulação, olha só, é pela alimentação, tá? Mas eu tenho, que eu já falei anteriormente para vocês, e a regulação dentro do próprio ciclo em instâncias diferentes. Essa questão da regulação, né, a necessidade de não ficar à mercê da lei de ação das massas, dos equilíbrios, do mercado, da lei da oferta, da procura, da demanda, né? É tão importante isso aí que a gente tem várias instâncias regulatórias, todas seguindo aquela mesma lógica energética, né? Fundamentadas nas questões de equilíbrio. Olha só, o NADH mais H+, alto, vai inibir a citrato sintase. Né? O succinil-CoA alto, que é um produto que vem aí na sequência, inibe a enzima. Né? Citrato alto inibe a enzima. O ADP, por outro lado, se o ADP estiver alto, eu preciso de ter o processo. E a enzima é ativada. E assim a gente tem a lógica energética aplicada a cada uma dessas enzimas regulatórias alostéricas, citrato sintase, né? Isocitrato desidrogenase, alfa-cetoglutarato desidrogenase.
Então, observem aqui o ADP ativando alostericamente. Tá? Isso é importante aí para entender a situação, o problema que vocês estão discutindo lá. Tá? Parece que tem uma coisa acontecendo lá que vai impedir a produção de ATP, que o ADP aumenta. Se o ADP aumentar, eu vou ativar o catabolismo energético, mesmo que isso não esteja resultando na produção de ATP. Bom, deixa eu ficar calado aqui, que eu não posso estar falando dessas coisas, né? Eu vou só falar com clareza, né, associado aí à situação do problema, quando eu estiver aqui fazendo a sessão de Shelter from the Storm, tá? Dessa situação, problema que vocês estão vivenciando nesse momento. Então, eu não posso tá falando aí, né? Então, o cálcio aqui, né, ele também é um ativador, né? Assim, nas instâncias de regulação de natureza hormonal, a gente vai ver que os níveis de cálcio aí dentro de uma célula, eles se elevam, né? E o cálcio, ele, dentre as suas funções, ele pode ativar o catabolismo energético. Então, uma forma, né, essa ativação pelo cálcio, ela reflete, né, o caráter atrelado da regulação alostérica com a regulação covalente derivada da regulação hormonal. Né? Então, assim, eu ainda vou ter que falar de muitas coisas para explicar com mais clareza essa questão para vocês. Só lá no final, né, é que eu vou estar mostrando aí, né, os processos regulatórios. Eu falo deles o tempo inteiro, né, mas não vou esgotá-los aí. E no final eu vou falar de uma quantidade grande, né, dentre os quais a regulação hormonal, o hormônio, tá, ele atuando aí através, né, de processos que envolvem mudanças covalentes que levam, por exemplo, a uma alteração dos níveis de cálcio, nível de cálcio ativando aí o metabolismo, né? Então, o hormônio não entra na célula, então ele precisa usar aí uma estratégia, né, de regulação que envolve aí outros mediadores aí para que ele atue. Tá? Então, isso aí tem ligação aí com essa ativação pelo cálcio por essas enzimas aí, né? Permitindo assim a ativação do catabolismo de natureza energética. Tá? O nosso ciclo do ácido cítrico ele pode ser regulado também de outra maneira, tá? Que é através do processo, dos processos que são chamados aí de anaplerose. Tá? Anaplerose é uma palavra de origem grega, né? Que vem aí de ana ou ana, que significa para cima, e plero, que significa encher, tá? De tal forma que anaplerose significa encher completamente. Então, a anaplerose, né? As vias anapleróticas são vias que vão encher o ciclo do ácido cítrico de mais precursor, de mais oxalacetato. Para que mais oxalacetato? Uma das maneiras que a gente tem de aumentar a geração da energia, a eficiência do ciclo do ácido cítrico, é aumentar a concentração do precursor do oxalacetato. Então, isso aumenta a capacidade do ciclo do ácido cítrico de produzir NADH mais H+, FADH2, GTP, e de, através da cadeia de transporte de elétrons, produzir mais ATP. Tá? Então, isso é importante. Só que essa anaplerose está ligada não só a esse catabolismo energético oxidativo, ela está ligada a outra vinculação aí do ciclo do ácido cítrico, que é uma vinculação anabólica. Tá? A partir de intermediários do ciclo do ácido cítrico, a gente pode produzir uma grande quantidade de outras espécies. Então, há uma vinculação também da anaplerose, além do catabolismo energético oxidativo no ciclo do ácido cítrico, com o anabolismo do qual o ciclo do ácido cítrico ele participa. Né? O ciclo do ácido cítrico ele tem várias vias, aí, várias reações
tá? Que são reações anapleróticas. Tá? Inclusive, o Langer, quando fala desse assunto, ele mostra aqui, ó, né, nessa tabela, né, piruvato produzindo oxalacetato, com reação dessa piruvato carboxilase, tá? Enzima presente no fígado, nos rins. Tá? A gente vai ver essa enzima muito importante aí na gliconeogênese, de que eu já falei aqui, né? A síntese de glicose nova a partir aí de um precursor que não é um carboidrato. Essa fosfoenolpiruvato carboxiquinase produzindo oxalacetato, ou o contrário, a reação irreversível, presente aí no coração, no músculo esquelético, tá? Então, bastante importante aí, com toda certeza, né? Mas ele se esquece aqui também, né? Presente nos locais que fazem a gliconeogênese, o fígado, né? Os rins, tá? Também vão ter essa enzima, tá? E ele mostra que essa fosfoenolpiruvato carboxilase, né? Fosfoenolpiruvato produzindo oxalacetato, né? Só que isso em plantas superiores, leveduras, bactérias, né? Eu até mostro isso como uma das razões aqui para apresentar essa tabela, né? Que a pessoa, lendo aí esse capítulo aí do Langer, pode ter a impressão de que essa enzima ocorre, né, no nosso organismo, né? E ela não está presente aí no nosso organismo, né? Então, o Langer tem esse jeito assim de tratar a vida como uma coisa só aí, né? E às vezes sem fazer a separação, assim, a ênfase necessária do que é próprio aí de um organismo, né, de uma bactéria, de uma levedura, né, o que é diferente aí no organismo humano, né? Então, assim, o ciclo de Cori não entra como anaplerose. A gente vai ver aí essa questão aí do ciclo de Cori, né? Que está ligado aí, né, a uma alimentação, né, da gliconeogênese, né? Mas que vai envolver aí o ciclo do ácido cítrico, né? Então, o lactato levando à produção de piruvato, o piruvato levando à produção de oxalacetato. Então, o chamado ciclo de Cori, que está ligado aí ao reaproveitamento aí do lactato, né? Ele tem uma relação aí com esses processos anapleróticos, com essa vocação de biossíntese anabólica do ciclo do ácido cítrico, viu, Bianca? A Bianca, tá? Então, assim, a vinculação é com esse processo anabólico aí, né? Então, assim, as coisas, elas se misturam, né? A anaplerose com o anabolismo, né? A anaplerose não é uma prerrogativa exclusiva aí de sustentação do catabolismo energético oxidativo, né? Então, a gente tem aí, em processos anapleróticos, vinculações com processos anabólicos, né? Aqui também, olha só, essa piruvato, o piruvato sendo convertido em malato por ação dessa enzima málica, né? Então, muito presente aí no nosso organismo, muito importante, a gente vai estar discutindo aí a importância dela, né? O que eu quero enfatizar aqui é que, assim, inclusive uma das razões pelas quais a gente começou o nosso estudo do metabolismo aí com o ciclo do ácido cítrico é que esse ciclo do ácido cítrico não é uma via meramente catabólica. Assim, e com esse meramente, eu não estou querendo dizer que isso é pouco importante, não, né? É que há várias outras coisas importantes associadas ao ciclo do ácido cítrico. Uma grande quantidade de produtos, tá, especializados aí, tá, são gerados a partir do ciclo do ácido cítrico. Tá? Inclusive, a gente vai ver aí as porfirinas, o grupamento M da hemoglobina. Essa rota de síntese, ela parte aí do ciclo do ácido cítrico. Tá? Então, são questões aí muito importantes. Então, estudando primeiro, né, esse ciclo do ácido cítrico, nós desenvolvemos a habilidade aí de entender esses outros processos aí com facilidade. Então, o ciclo do ácido cítrico ele tem essa característica aí, ligada ao catabolismo energético oxidativo, acetil-CoA produz 2 CO2, né? Produz um GTP, libera aí
8 elétrons, né? Então, esses elétrons, o GTP ele pode ser convertido aí em ATP. Existe uma enzima nucleosídeo de fosfoquinase que é capaz de fazer essa conversão. Por isso é que eu posso contar esse GTP produzido como ATP, tá? E que alguns textos aí vão falar diretamente, é ATP, produzindo ATP. É um nucleotídeo de alta energia, tá? Que pode ser convertido em ATP. E esses 8 elétrons estão ligados aí às 4 coenzimas de oxirredução reduzidas. São os 3 NADH mais H+, e ao FADH2. Tá? E o que vai acontecer aqui agora? O que vai acontecer é o seguinte, que esse ciclo do ácido cíclico, tendo cumprido aí, o seu papel oxidativo, gerou coenzimas de oxirredução que vão ser usadas numa outra via metabólica que compreende a cadeia de transporte de elétrons. Então, nessa cadeia de transporte de elétrons, né, os equivalentes redutores, a literatura dá esse nome, aos átomos de hidrogênios associados às coenzimas de oxirredução. Então, esses equivalentes redutores vão aí para uma sequência, né, de compostos, aí, um conjunto de compostos, né, que vai permitir a geração de ATP, né, a oxidação desses equivalentes redutores aí, associados a essas coenzimas, permite a geração, então, de ATP. Tá? Então, o ATP é produzido aí nessa cadeia de transporte de elétrons. A cadeia de transporte de elétrons, atualmente, ela é mostrada de uma maneira mais simples, hein? Vinculada a esses complexos. Tá? Complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Tá? E um complexo 5 também, que vem a ser aí a cadeia de transporte de elétrons. Tá? Então, bom, a Bianca está lembrando ali que vocês têm a tutoria, né? A rigor, a nossa aula é às 9h40, que é às 9h40, então, assim, finalizou aí, né? Me desculpem aí, viu? Então, eu vou deixar, então, para falar desse assunto aí na quinta-feira. Então, na quinta-feira, eu venho falando aí sobre a cadeia de transporte de elétrons, tá? Eu vou fazer aqui, salvar aqui o nome dos presentes aí, né? 60 presentes, né? Salvar aí também esse bate-papo público aí, né? Então, desejo a todos vocês aí um excelente dia, uma excelente semana aí, viu? Tá? Tranquilo, viu, Bianca? Sem problema aí, tá? Então, bom dia.